Vamos falar aí um pouquinho sobre HDR, essa palavrinha aí que todo mundo usa, mas eu acho que a grande maioria nem sabe o que que é. E até porque eu nem culpo elas, porque tá tão confuso isso aí, utiliza pra tudo, virou o novo MP, né, do MP3, né, que tinha um formato MP3 de áudio. Aí tinha o MP4, que era o formato de vídeo, aí depois começaram a colocar MP5, MP6, MP7, tipo, nos dispositivos, sendo que nem fazia mais sentido, só pra dizer que era um número maior, né, não tinha mais nenhum meio que nexo com o que era realmente, né, enfim. HDR, talvez você saiba o que que é, e provavelmente não, viu? Porque são tantas definições. Por exemplo, vamos lá, HDR. Eu posso dizer que eu estou gravando esse vídeo aqui em HDR. Por que eu estou gravando esse vídeo em HDR? Eu estou gravando ele em 10 bits, ou seja, é um espaço de cor maior aí, né? E eu estou gravando ele em REC 2020, que é um formato HDR. Ele tem mais informação que um formato 8 bits. Então, sim, ele é um formato HDR. Eu estou gravando em HDR aqui. E muita gente vai pensar assim, então se você está gravando em HDR, você vai ter uma melhor, um range dinâmico maior, né, entre luzes e sombras, né? E aí que você se engana, porque não? Eu estou gravando esse vídeo em HDR e não vou ter um range dinâmico maior que o meu sensor pode captar, porque esse HDR se refere à informação de metadata que vai ir no vídeo. Essa metadata vai acompanhar o vídeo, e quando você for se eu exportar ele em HDR, né, quando você for assistir em uma TV que suporta o HDR10 Plus ou Dolby Vision e tal, algum tipo de HDR, ela vai pegar essa metadata, que é nada mais que uma informação de onde que é mais brilhante aqui e onde é mais escuro, e vai utilizar esse metadata para mostrar para vocês aquilo ali mais brilhante. Não quer dizer que meu sensor capturou aquilo melhor com mais range dinâmico. Isso não quer dizer isso, ele não aumenta o range dinâmico. Muita gente liga o HDR na hora de gravar ali na câmera stock, né? Eu não estou usando a câmera stock, mas muita gente liga HDR, por exemplo, no iPhone ou em outro celular, achando que vai conseguir capturar mais sombras e luzes, assim, um range dinâmico maior, e você não vai. Dolby Vision nada mais é do que o HDR10 Plus também. O HDR10 Plus nada mais é do que um metadata que vai embutido no vídeo, né? Ele não vai aumentar o range dinâmico do seu sensor, não tem como ele fazer isso. Então, dá para aumentar o range dinâmico do seu sensor? Dá. Que é outro HDR, por exemplo, se eu vou lá e tiro uma foto em HDR, que na verdade ela vai ser 8 bits, ela vai sair como 8 bits. Tá vendo como é complicado? Então, vamos lá, eu peguei a Gcam, liguei lá o HDR Plus, né, lá o HDR, como é que eles chamam? Eu nunca lembro. Mas qualquer HDR aí que você vai ver aí na sua câmera para tirar fotos, agora eu vou falar de foto. O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma foto em 10 bits? Não necessariamente. Tem uma opção para tirar fotos em 10 bits também, foto seria HDR, com esse metadata, mas não. Na verdade ele vai te dar uma foto JPEG em 8 bits. Mas você acabou de falar que 8 bits não é HDR, mas por quê? Esse HDR é outro tipo de HDR. É um HDR que ele vai fazer o quê? Ele vai capturar uma exposição baixa, uma exposição média e uma exposição alta ali. Então ele vai, na exposição baixa, ele vai conseguir pegar mais informação de onde está as luzes mais fortes. Na exposição mais alta, ele vai conseguir pegar informação de onde tem mais sombra. E depois ele vai juntar tudo isso, pode ser 3 fotos, pode ser 5, pode ser, depende aí do sistema, como tá programado isso aí, né? Ele vai pegar todas essas fotos que ele tirou várias fotos de uma vez só, em assim, milésimos de segundo, e vai juntar todas elas para pegar a informação que ele conseguiu preservar da luz, quando estava com a exposição mais baixa, a informação que ele conseguiu pegar da sombra, quando a exposição estava mais alta, e juntar tudo e fazer aumentar o range dinâmico do seu sensor. Então, nesse caso, sim, você está aumentando o range dinâmico do seu sensor. É um tipo de HDR que você está utilizando para aumentar o range dinâmico, o que é diferente do Dolby Vision, diferente do HDR10 Plus. Quando você liga ali para vídeo, como eu falei para vocês, ele não vai aumentar o range dinâmico, ele vai te dar um arquivo HDR com metadata para ser mostrado em displays de HDR, né? E aliás, Dolby Vision, muita gente fala, nossa, esse celular tem Dolby Vision, o outro celular não tem Dolby Vision, como se fosse uma coisa, nossa, mudou o mundo. Esse celular aqui que eu tô gravando tem Dolby Vision, o Find X6 Pro, eu nunca uso Dolby Vision.
Ele não vai aumentar o range dinâmico, não vai conseguir capturar mais onde tem sombra, mais onde tem highlights, não tem nada a ver com isso, é o metadata. E Dolby Vision nada mais é a mesma coisa o HDR10 Plus também, que se eu não me engano a Samsung utiliza HDR10 Plus. São formatos muito semelhantes, a diferença é que o Dolby Vision é pago e o HDR10 Plus é open source, aí é um formato grátis, né, digamos assim. Então, não fique aí, nossa, meu celular tem Dolby Vision, ele é tão foda. Não tem nada de, é só porque eles pagaram para utilizar a licença do Dolby Vision. O HDR10 Plus é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né. Então é isso. Já falei aqui de 2 tipos de HDR, tá vendo? Você poderia muito bem achar que vídeo, se eu tô gravando em 10 bits, é HDR, então HDR é só se for 10 bits. Mas aí eu tiro uma foto em 8 bits, JPEG 8 bits, e ela é HDR, porque ela foi capturada em exposições diferentes e juntada, gerou um arquivo 8 bits, aumentou o range dinâmico, e ela chama-se de HDR. Ah, então quando eu faço vídeo em HDR Dolby Vision, eu tenho mais range dinâmico? Não tem, acabei de explicar, não tem, é só o metadata, é só um arquivinho, tipo um TXT, que vai passar ali onde tem as partes mais claras e tal, é só isso, não vai aumentar o range dinâmico como na foto. Então tem como aumentar o range dinâmico no vídeo, como você fez na foto lá? Tem, é outro HDR, chama DOL HDR. Muitos fabricantes têm outro nome, coloca só como HDR. Tem até a Oppo fez, numa época colocou como AI Highlight, que não tem nada a ver, eles adoram ficar inventando um nome, que na verdade é DOL HDR. Então esse DOL HDR, essa opção de HDR é outra coisa que em vídeo que vai sim, essa sim vai aumentar o range dinâmico, porque ela vai conseguir capturar 2 ou 3 exposições, não sei como é que funciona lá dentro ali, por baixo dos bastidores, né? Mas ele captura mais que um frame para conseguir fazer aquele mesma coisa que a Gcam faz lá, né? Outros celulares também faz isso, que é esse HDR de capturar várias exposições diferentes para juntar depois e ter um range dinâmico maior. Aí esse sim é um HDR que vai mostrar mais sombra, preservar melhor os highlights, é diferente, não é só um arquivo 10 bits, não é só, tá vendo como tem vários tipos de HDR, então a gente vê muito falar, nossa, eu peguei esse celular aqui, mas o HDR é ruim, isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada, né, porque a grande maioria nem sabe o que é essas diferenças de HDR, às vezes aperta o botão lá do HDR para gravar um vídeo, acha que vai ter melhor exposição de highlights e sombra e não vai ter, porque é só na verdade aquele vai te dar um arquivo 10 bits, ou Dolby Vision, ou HDR10 Plus, que não melhora o range dinâmico. Às vezes o celular tem o DOL HDR, a pessoa também não sabe qual que é um, qual que é outro, esse sim vai te dar maior range dinâmico, mas ele vai te dar um arquivo 8 bits, então... Tá vendo como é bem complicado? Então, realmente eu acho que deveria mudar um pouco, tentar pensar nomes novos para essas coisas, porque já tudo agora é HDR, HDR. As pessoas agora tá com essa palavra na boca, fica todo mundo em comentário falando, não, porque eu gostei mais do HDR de um, gostei mais do HDR de outro, que não quer dizer muita coisa. Como vocês viram aí, tem vários tipos de HDR, que na verdade é só um termo, né? É High Dynamic Range, é só range dinâmico alto. Isso, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né? O range dinâmico, o que é um range dinâmico alto? São 12 EVs, 3 EVs, como uma câmera de cinema, aí quantos stops ele tem que capturar, se é que tá mudando alguma coisa no range dinâmico, então dá pra perceber que é bem confuso isso aí e a maioria das pessoas não entende esse conceito. Eu espero que tenha dado uma esclarecida um pouquinho aí nesse vídeo. Então você tem, por exemplo, o HDR que eu tô gravando aqui, que é 10 bits, eu tô gravando em REC 2020, é um espaço de cor que é considerado HDR, que ele é muito maior que um espaço de cor de 8 bits de REC 709, que é o mais utilizado, então já é considerado HDR, é um HDR. Eu estou gravando em HDR. Vai melhorar o meu range dinâmico? A diferença entre sombras e luzes, eu vou capturar um espaço maior de range dinâmico? Não vou. É só um arquivo 10 bits, que tem mais informação, que é HDR. Tem o HDR da foto, que vai lá tirar várias exposições e vai aumentar o range dinâmico da foto. Ele vai te dar um arquivo HDR, no final a foto, o arquivo? Não, vai te dar um arquivo 8 bits JPEG. O arquivo não é HDR, mas ele foi capturado com uma técnica HDR, se pode-se dizer assim. O vídeo DOL HDR vai te dar um arquivo 10 bits? Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ela seja DOL HDR e seja
HDR Dolby Vision, então, que é o metadata que vai junto com o arquivo e ele está sendo capturado de uma forma em que aumenta o range dinâmico. Então, tem vários tipos aí, não sei se eu esqueci algum, mas já deu para entender que esse termo aí é usado, está sendo usado assim bem indiscriminadamente e só falam HDR e já era, pronto. Para mim não significa muita coisa. O que é HDR? Que tipo de HDR você está falando? O que você está falando? É só um range dinâmico alto. Mas do que é... Vocês entenderam, né? Então é isso. Se vocês entenderam alguma coisa, se não ficou muito confuso, se tiver mais dúvidas, comentem aí que eu faço outro vídeo, tento explicar melhor algum ponto, ou tento responder aí nos comentários, beleza? É isso, valeu e falou!